Fala pessoal, tudo certo? Vamos então iniciar a nossa segunda aula sobre ligações químicas, né? O nosso segundo vídeo sobre ligações químicas, falando mais especificamente aqui de ligações iônicas. Então, até a última aula na última aula a gente abordou um pouco sobre os conceitos por trás das ligações químicas, falamos um pouquinho sobre a diferença das ligações intramoleculares e intermoleculares, e nós vamos aqui abordar os conceitos, começar a abordar os principais tipos de ligações intramoleculares e suas propriedades, né? Como que se forma uma ligação intramolecular, quais as diferenças entre os diferentes tipos de ligações intramoleculares e suas consequências aí nas propriedades fisicoquímicas dessas moléculas. Beleza? Bora lá então. Galera, começando então por ligação iônica, né? Eu acho que é um conceito de repente mais fácil de ser trabalhado em relação às ligações covalentes, porque tem algumas exceções à regra do octeto nas ligações covalentes, algumas exceções não, como eu já mencionei anteriormente, né? Não acredito que possa mais ser chamado de exceção os compostos que não obedecem à regra do octeto, mas como então existem diferentes compostos, uma grande variedade de compostos que não obedecem às regras do octeto, de repente a ligação covalente acaba sendo um pouquinho mais peculiar em relação à ligação iônica. Então nós vamos iniciar com ligação iônica, que de forma geral a gente vai falar bastante sobre a regra do octeto aqui ainda, beleza? Então é bastante importante esse conceito, vai nos ajudar aí, ok? Beleza? Bora lá então, pessoal. Então, primeiro, o que é uma ligação iônica, pessoal? Uma ligação iônica, na realidade, é uma ligação que envolve forças eletrostáticas. O que são forças eletrostáticas? Forças entre cargas opostas. Ou seja, no nosso caso, cátions e ânions. Beleza? Então, toda ligação iônica ela é essencialmente eletrostática. Claro que existem ligações com um caráter iônico maior do que outras. Tá? Isso tudo depende muito da diferença de eletronegatividade entre os átomos que compõem essas ligações iônicas. Então, compostos iônicos são formados por cátions e ânions, ou seja, com elementos químicos com alta tendência ou de doar elétrons ou de receber elétrons. A gente pode dizer, então, que é uma ligação formada entre átomos com alta diferença de eletronegatividade. Isso é bem importante. Por isso, lá é importante ter dado uma recapitulada em propriedades periódicas. O que é eletronegatividade? Eletronegatividade nada mais é do que a tendência que um átomo tem de atrair para si os elétrons de uma ligação. Beleza, pessoal? Então, sempre os átomos nas ligações químicas eles têm uma maior ou menor tendência, ou um maior e menor poder de atração dos elétrons dessa ligação. Tá? Então, quanto maior a eletronegatividade, maior é o poder de atração desses elétrons de uma ligação, como no caso do cloro, quando a gente comparar com o sódio. O cloro tem uma eletronegatividade muito superior ao sódio. Então, quando vai ser realizada uma ligação química entre o sódio e o cloro, essa alta diferença de eletronegatividade faz com que o cloro chegue a arrancar um elétron do átomo de sódio. Então, quanto maior a diferença de eletronegatividade entre esses elementos, esses átomos que formam um composto iônico, maior é a tendência de formação de um ânion e formação de um cátion. Consequentemente, maior caráter iônico vai ter essa ligação. Tá? Então é por isso que a gente fala lá que as ligações iônicas são formadas através da doação e recepção de elétrons, onde um átomo tende a doar um elétron, formando um cátion, e um átomo tende a receber um elétron, formando um ânion. Beleza? Então, interações essencialmente eletrostáticas aqui. Bom, galera, quando a gente fala de ligação iônica, é muito importante a gente ter em mente um conceito que é chamado de retículo cristalino. Tá? Então, os compostos iônicos, todos eles formam retículos cristalinos. O que é isso? São arranjos cristalinos que têm uma determinada proporção de cátions e ânions. Como, por exemplo, quando a gente vê lá uma fórmula do cloreto de sódio, nosso NaCl, na realidade nós estamos observando a fórmula mínima desse composto, é a proporção mínima entre os cátions e os ânions, que neste caso o cloreto de sódio é na proporção de 1 para 1, certo? Por isso que a gente representa NaCl. Mas, na verdade, o cloreto de sódio ele forma um arranjo cristalino desse tipo aqui, cúbico, onde a proporção entre cátions, onde eu sempre vou ter 6 cátions de sódio conectados a 6 ânions cloreto. Beleza? Então, 6 para 6 dá essa proporção nossa de 1 para 1. Então, todos os compostos iônicos formam algum tipo de retículo cristalino, onde a sua geometria varia de caso a caso. Então, temos aqui a representação também do fluoreto de cálcio, onde o cálcio é representado como verde e o fluoreto como vermelho. Temos também o sulfeto de zinco aqui representado
né, onde o zinco é o cinza e o enxofre é amarelo, estão formando aí diferentes arranjos cristalinos. Aqui a gente também tem uma micrografia de uma célula unitária dos cristais de NaCl, onde a gente pode observar aí cristais relativamente cúbicos, beleza? E o que é importante isso aí, galera? Quando nesse retículo cristalino, ou quando no estado sólido, os compostos iônicos não conduzem corrente elétrica, uma vez que esses cátions e ânions têm uma força de atração, têm um poder de atração muito forte, né? Eles estão fortemente atraídos, ou seja, eles não têm liberdade, não têm mobilidade alguma. Portanto, no estado sólido, nesses retículos cristalinos, os compostos iônicos não conduzem corrente elétrica. Já quando fundidos, ou seja, no estado líquido, né, ou quando dissolvidos em água, em estado aquoso, em uma solução aquosa, eles passam a conduzir corrente elétrica, uma vez que esses íons passam a ter uma mobilidade, o que permite, então, a passagem de corrente elétrica. Então, essa é uma das características bastante importantes dos compostos iônicos, que, de modo geral, eles tendem a conduzir corrente elétrica, tanto no estado líquido, ou seja, quando fundidos, ou aqueles que são solúveis, obviamente, em solução aquosa. Certo? Dessa forma, então, pessoal, como é que a gente pode caracterizar aí as ligações iônicas? De forma geral, pessoal, a gente até usa um macetezinho lá que a gente costuma falar, né? Quando eu pergunto para meus alunos o que é uma ligação iônica, muitos falam que é a ligação entre metais e ametais, mas não é a definição correta. A ligação iônica é a formação de cátions e ânions, certo? Uma ligação formada entre cátions e ânions. De forma geral, a maioria dos cátions realmente são metálicos, principalmente dos grupos 1, do grupo 2 e do grupo 13, lá na tabela periódica, certo? E realizando uma ligação com os ametais. Isso porque são grupos com alta diferença de eletronegatividade, certo? Mas eu não posso generalizar e dizer que toda ligação iônica é de metais com ametal, tá? Porque a gente vai ver mais para frente, existe um cátion muito comum, o cátion amônio, o NH4+, que ele faz ligação iônica e não tem metal nenhum envolvido aí, beleza? Então cuidado quando você responder que ligação iônica é uma ligação entre metal e ametal, tá? A maioria sim, de fato é. Então, de forma geral, a gente tem como cátions simples, a gente falando de cátions que possuem apenas um tipo de átomo, né? A gente tem principalmente os metais da família 1, os quais têm a tendência de perder um elétron, né? Uma vez que eles possuem apenas um elétron na camada de valência, voltando um pouquinho lá sobre distribuição eletrônica e tabela periódica, formando os cátions monovalentes, certo? Como sódio+, potássio+, rubídio+, entre outros. Já os metais da família 2, os metais alcalinos terrosos, eles tendem a perder 2 elétrons, uma vez que os mesmos possuem 2 elétrons na camada de valência, formando os cátions bivalentes, magnésio +2, cálcio +2, bário +2, entre outros. E já os metais da família 13, tá? Principalmente o alumínio, eles tendem a perder 3 elétrons, formando aí cátions trivalentes. 3 elétrons, uma vez que os mesmos têm 3 elétrons na camada de valência. Professor, os demais metais da tabela periódica não fazem ligação iônica? Sim, fazem também, podem fazer, tá? Mas as ligações iônicas estão mais presentes e com maior caráter iônico quando envolvem esses metais aqui apresentados, beleza? Então temos aí a formação dos cátions nos nossos compostos iônicos. Bom, e de forma contrária, temos aí então os não metais, que são os representantes dos nossos ânions, certo? Principalmente, quando a gente fala aqui, pessoal, falando de ânions simples, com apenas um átomo, um tipo de átomo, que existem também os ânions compostos, que eu já vou mostrar posteriormente, tá? Então, os principais ânions envolvidos em ligações covalentes são através de não metais das famílias dos grupos 15, 16 e 17 lá da tabela periódica. O grupo 15 é o grupo do nitrogênio, né? Os quais têm a tendência de ganhar 3 elétrons, uma vez que eles possuem 5 elétrons na camada de valência. Então, levando em consideração aqui um pouco a regra do octeto, né? Então, como eu falei na ligação iônica, nós vamos trabalhar um pouco com a regra do octeto. Então, eles tendem a ganhar 3 elétrons para adquirir 8 elétrons aí, para ficar com 8 elétrons na camada de valência, tendendo aí a estabilidade, né? Formando aí, então, os ânions trivalentes. Já os elementos do grupo 16, que é o grupo do oxigênio, eles têm a tendência de ganhar 2 elétrons, uma vez que os mesmos possuem 6 elétrons na camada de valência, formando então os ânions bivalentes. E por final, o grupo 17, o grupo do flúor,
né, onde a gente tem flúor, cloro, bromo e iodo, a gente tem aí esses elementos têm a tendência de ganhar um elétron, uma vez que os mesmos possuem 7 elétrons na camada de valência, formando então ânions monovalentes, ganhando um elétron para adquirir a estabilidade com 8 elétrons na camada de valência. Então temos aí a formação dos ânions. Formação, então, se eu tiver a ligação entre cátions e ânions, a gente forma então os compostos iônicos, beleza? Pessoal, então eu vou começar mostrando para vocês, só para ficar mais claro para quem não lembra, como é que a gente forma esses compostos iônicos, da onde que vem a formação desses compostos iônicos. Eu vou começar trabalhando tanto com cátions simples e com ânions simples, beleza? Ou seja, cátions onde eu tenho apenas um elemento químico, um tipo de átomo, e ânions também onde eu tenho apenas um tipo de átomo, ok? Começando com o nosso cloreto de sódio, aí, exemplo clássico, né? Por que a fórmula quando a gente monta a estrutura do cloreto de sódio, eu tenho um Na para um Cl, né? Por que é Na mais e Cl menos? Então vamos lá, galera, voltando um pouquinho de distribuição eletrônica. Se a gente pegar o átomo de sódio lá na tabela periódica, o número atômico é 11, certo? Fazendo a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Sempre aqui lembrando e analisando a camada de valência. A camada de valência é a que vai ser fundamental para a ligação química, beleza? Então, analisando a camada de valência do átomo de sódio, ela é a 3s1, é a terceira camada, beleza? Com um elétron apenas. Pessoal, vamos utilizar aqui a regra do octeto, como eu já mencionei, beleza? Nós vamos usar mais exceções da regra do octeto, exceções não, nós vamos fugir da regra do octeto, mas em ligações covalentes. Então, utilizando aqui a regra do octeto, para o átomo de sódio se estabilizar, ou seja, 8 elétrons na camada de valência, é muito mais fácil ele perder esse um elétron, pois ele tem apenas um na sua camada de valência, e ficar com 8 elétrons na camada anterior, na camada 2. Energeticamente, isso é muito mais viável, tá? Uma vez que ele até poderia ganhar elétrons na terceira camada, uma vez que a terceira camada possui os subníveis ou os orbitais S, P e o D, beleza? Como a gente já viu lá em distribuição eletrônica. Então ele até poderia ganhar elétrons, mas energeticamente não é nada viável. Então é muito mais viável ele perder esse elétron e ficar com 8 na camada anterior. Dessa forma, perdendo esse um elétron, ele vai se tornar o cátion Na+, estável com 8 elétrons na camada de valência, agora que é a camada 2. Certo? Bom, de forma análoga, pessoal, se a gente fizer a distribuição eletrônica do cloro, que é 17, vamos identificar que a camada de valência é a 3s2, 3p5, certo? Ou seja, a camada de valência também é a terceira camada. Mas dessa vez a camada de valência possui 7 elétrons, são 7 elétrons na camada de valência. Levando em consideração a regra do octeto, energeticamente para este átomo é muito mais fácil ele ganhar um elétron nessa camada de valência, certo? Se tornando, consequentemente, um ânion para chegar à sua estabilidade. Então, dessa forma, o cloro tende a ganhar um elétron, se transformando num ânion cloreto, e o sódio tende a doar um elétron, se tornando um cátion de sódio. Se eu tenho um cátion e um ânion, consequentemente, ao eu colocá-los aí em contato, eu vou ter uma ligação, vou ter uma ligação química, a formação de uma ligação química, formando aí o nosso cloreto de sódio com o cátion Na+, e o Cl menos, o ânion cloreto. Beleza? Então, pessoal, a gente tem que estar adaptado aí à distribuição eletrônica à tabela periódica. Aí fica bem tranquilo a gente entender a formação de uma ligação iônica, olhando assim de uma forma mais simples, certo? Estou analisando aí, pessoal, o cloreto de magnésio, tá? O MgCl2. Por que ele vai ter essa composição MgCl2? Tá? Vamos analisar a distribuição eletrônica desses compostos, desses átomos. Então, no caso do magnésio, número atômico 12, fazendo a distribuição eletrônica, vamos chegar numa camada de valência 3s2, certo? Ou seja, 2 elétrons na camada de valência. Novamente, como o átomo de sódio, parecido com o átomo de sódio, temos uma baixa quantidade de elétrons na camada de valência. Consequentemente, muito mais fácil esse composto perder esses 2 elétrons na camada de valência, adquirindo 8 elétrons na camada anterior, ou seja, adquirindo aí estabilidade e formando o cátion magnésio mais 2. O cloro, como mencionado anteriormente, tem 7 elétrons na camada de valência, portanto ele tem a tendência de ganhar um elétron, formando o ânion cloreto e ficando com 8 elétrons na camada anterior. Portanto, temos um cátion de carga mais 2 e um ânion de carga menos 1. Pessoal, em um composto iônico, a carga resultante tem que ser igual a zero. Beleza? Então, estamos falando, por enquanto, de compostos neutros. Então, carga resultante é igual a zero. Então, eu tenho que ter um balanço de carga. Consequentemente, se eu tenho um cátion de carga mais 2
e um ânion de carga menos 2, para um balanço de carga eu vou precisar de 2 ânions cloreto. Então a gente vai ter aí nosso composto com uma fórmula MgCl2, que é o nosso cloreto de magnésio. Beleza? Então sempre cuidar na hora de você montar a fórmula desse composto, que eu tenho que ter aqui um balanço de cargas, sempre equilibrando a quantidade de cátions e de ânions. Beleza? Certinho? Bora lá então. Pessoal, existem também então os ânions compostos. Tá? O que são ânions compostos? São ânions formados por mais de um elemento químico. Como aqui, por exemplo, aqui é cloro, é Cl, tá? Não é um I. ClO, ClO2, ClO3, ClO4, MnO4. Então temos aí os ânions hipoclorito, perclorato, permanganato, sulfato, muito comum, sulfito, carbonato, entre outros. Tá? Então esses são ânions compostos, onde a carga apresentada aqui é de todo o ânion. Então todo ClO possui carga menos 1, todo SO4 possui carga menos 2. Tá? Então a gente tem que cuidar quando a gente vai montar um composto iônico a partir de ânions compostos. Mas é simples, é tranquilo. Você pode trabalhar como se esse ânion todo aqui fosse apenas um elemento na hora de montar. Beleza? Fica fácil, fica tranquilo. Exemplo, se eu tiver o Na+, e o ClO4-, né? Na+, e o ClO4-. Então, o Na+, o nosso cátion de sódio com carga mais 1 e o nosso perclorato com carga menos 1. Fácil, tranquilo, porque as cargas são mais 1 e menos 1, elas se anulam, né? Automaticamente eu tenho proporção de 1 para 1. Proporção de 1 para 1, eu vou formar um composto iônico com NaC, de fórmula NaClO4, que é o perclorato de sódio, certo? Continuo tendo um cátion, continuo tendo um ânion, portanto, ligação iônica. Exemplo 2. Se eu tenho cátion cálcio mais 2 e o nosso também o ânion perclorato. Agora eu tenho que fazer um balanço de cargas, uma vez que eu tenho um cálcio com carga mais 2, tenho um cátion de carga mais 2 e um ânion de carga menos 1. Para balancear essas cargas, pessoal, eu preciso de 2 ânions perclorato. Então a minha fórmula desse composto vai ficar CaClO4 entre parênteses 2. Galera, esse entre parênteses é importante, porque eu tenho que botar entre parênteses para dizer que todo o ClO4 está sendo multiplicado por 2, já que o meu ânion é o ClO4. Beleza? Então, ele quando eu tenho um ânion ou um cátion composto, ele vai ter que estar entre parênteses se eu tiver uma quantidade maior do que 1 desse cátion ou desse ânion. Potássio, K+, certo? E o nosso ânion sulfato, 2-. Então, todo sulfato tem carga 2-. Dessa vez é o contrário, eu tenho um cátion com carga mais 1 e um sulfato com carga menos 2. Para fazer o balanço de carga, eu preciso de 2 potássio para um sulfato. Professor, por que agora não está entre parênteses o potássio? Porque o potássio é apenas um cátion formado por um único elemento químico. Então, ele não precisa estar entre parênteses. Para finalizar, o nosso sódio mais com o carbonato. Carbonato, um ânion com carga menos 2 e o sódio, um cátion com carga mais 1. Fazendo o balanço de carga, a gente vai ter que ter 2 cátions de sódio e um ânion carbonato, formando aí o nosso carbonato de sódio. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Dá para levar legal a formulação desses compostos. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, pessoal, é que não existem apenas ânions compostos, como eu mencionei há um tempinho atrás. Existe também um cátion composto muito comum em ligações iônicas, que é o cátion NH4+, ou seja, o amônio, tá? De nome amônio. Cátion amônio NH4+. Por isso que eu falo que tem que tomar cuidado quando você define que ligação iônica é uma ligação entre um metal e um ametal. O NH4 é um cátion, certo? Portanto, ele vai fazer ligação iônica, mas ele não tem nenhum metal em sua composição. Nem o nitrogênio, nem o hidrogênio são metais. Então, cuidado com a definição de ligação iônica. A definição de ligação iônica mais correta é eu falar que isso é uma interação eletrostática entre cátions e ânions. Certo? Isso é uma ligação, uma definição um pouco melhor aí sobre ligações iônicas. São ligações formadas por grupos com alta diferença de eletronegatividade, certo? Temos aí o NH4+, com o perclorato, com o nosso ânion perclorato. Os dois com carga mais 1, a gente vai ter então o perclorato de amônio. Podemos usar como exemplo também o NH4+, nosso amônio, se ligando ao sulfato, o SO4-2. Então, um ânion com carga menos 2, um cátion com carga mais 1. Tem que fazer, então, um balanço de cargas aí, certo? Fazendo esse balanço de cargas, a gente vai ter que ter 2 cátions NH4. Então, de novo, pessoal, entre parênteses, NH4,2, o SO4, certo? Entre parênteses, que todo o NH4 é o meu cátion e eu tenho que ter 2 mols desse NH4,
certo? Para finalizar, se eu tiver o NH4 aí com um ânion simples, o nosso cloreto, então carga de 1 para 1, NH4Cl tem aí o nosso cloreto de amônio, beleza? Bora lá então, galera. Pessoal, quando a gente fala de ligação iônica, é bastante interessante a gente analisar aqui um gráficozinho que fala de energia de ionização, né? O que é energia de ionização? É a energia necessária para eu arrancar um elétron de um átomo isolado no estado gasoso, lá de propriedades periódicas novamente, estamos recapitulando um pouquinho, né? Então, energia de ionização é a energia necessária para eu arrancar um elétron de um átomo isolado no estado gasoso. Esse gráfico é bastante interessante, porque ele nos mostra aqui, dá uma ideia legal do porquê que o sódio ele tem carga mais 1, porquê que o sódio não tem carga mais 2, né? Poderia ter carga mais 2? Poderia, energeticamente não é interessante, né? Uma vez que ele tem apenas um elétron na camada de valência. Por que disso, né? Por que o cálcio tende a ter carga mais 2, não pode ser mais 3? Então esse gráfico é bem interessante. Se a gente analisar esse gráfico, principalmente falando dos metais, vamos analisar primeiro os metais da família 1 e 2 aqui, tá? Então a gente tem, olha só, o lítio é da família 1, tá? Metal alcalino, certo? Todos os metais da família 1, eles tendem a ter carga mais 1. Por que disso? Olhando a energia de ionização desse composto, do lítio, que é a energia necessária para arrancar um elétron do átomo isolado do estado gasoso, a primeira energia de ionização dele é de 5,4 eletronvolts, uma energia relativamente baixa. Quando ele perde esse elétron da camada de valência, o seu próximo elétron a ser retirado vai estar numa camada mais externa, ou seja, mais próxima do núcleo, mais atraído pelo núcleo. Por isso a dificuldade em arrancar um novo elétron. E você pode olhar aqui, olha a energia de um primeiro para arrancar o primeiro elétron e olha a energia para arrancar um segundo elétron. Olha o salto que dá aqui, ó, mais de 10 vezes superior o valor para arrancar um segundo elétron em relação ao primeiro. Por isso, essa é uma outra justificativa do porquê que o lítio ou os metais da família 1 tendem a perder só um elétron. Porque a energia para arrancar um segundo elétron ela é muito superior à energia arrancada para arrancar um primeiro elétron. Portanto, ela não é uma energia viável. Analisando aqui o berílio, que é da família 2, dos alcalinos terrosos, os quais tendem a ter carga mais 2, a gente pode observar algo semelhante. Ó. Primeira energia de 9,3 eletronvolts para arrancar o primeiro elétron. Para arrancar o segundo, está na faixa de 18,2. Praticamente dobrou aqui, né? Então, tranquilo. Para arrancar um terceiro elétron, que vai estar numa camada mais externa, ele aumenta quase 10 vezes também. Então, é praticamente inviável arrancar um terceiro elétron do berílio. E a gente pode ver que ele segue esse comportamento, falando de metais, principalmente da família 1 e 2. Ó. No caso do sódio, para arrancar um primeiro elétron, sódio da família dos metais alcalinos, família 1, para arrancar o único elétron, 5,1 eletronvolts. Para arrancar o segundo elétron, ela praticamente aumenta 10 vezes. No magnésio, primeira energia de ionização, 7,6 eletronvolts. A segunda é 15. Para arrancar o terceiro elétron, já pula para 80,1. Beleza? Então a energia de ionização está totalmente envolvida aí no quantos elétrons eu consigo arrancar ou não de um determinado átomo. Né? Se é viável arrancar um elétron, 2 elétrons, 3. Se não é viável que se tire nenhum elétron desses átomos. Beleza? Para a formação de cátions, e aí por diante. Então é importante a gente ter um pouco na cabeça aí esse conceito de energia de ionização. Bom, beleza, pessoal. Já que estamos falando de energia, né? Vamos associar essas energias à ligação química, beleza? Então, galera, a gente sabe que os metais tendem a perder os elétrons da camada de valência e que os ametais tendem a ganhar elétrons para formar ânions, né? Mas isso não explica, na realidade, o porquê que esse processo ocorre. Isso acaba nos ajudando a interpretar se uma ligação ela é covalente, se uma ligação ela é iônica, certo? Se uma ligação é metálica, mas ele não explica para nós o porquê que isso ocorre, certo? Ele não explica por que o cloreto de sódio, na realidade, é formado realmente por um cátion de sódio e um átomo de cloro, certo? Então, não nos explica. Então, realmente, uma questão bem mais básica é por que qualquer processo ocorre, por que qualquer reação química ou processo físico ele ocorre espontaneamente, né? Por que isso? Pessoal, isso está totalmente associado à energia, tá? A energia que envolve um determinado processo, seja ele químico ou físico. Todas as reações elas só vão ocorrer espontaneamente quando os produtos formados são mais estáveis que os reagentes. Sempre que eu tiver produtos mais estáveis que reagentes, a minha reação tende a ser espontânea, ou aquele meu processo tende a ser espontâneo.
tá? Então, toda ligação química ela é formada, na realidade, ela vai ser formada buscando um estado mais estável, um estado de menor energia. Então, isso é bastante importante a gente ter em mente, tá? Quando eu falo de estabilidade, eu falo de menor energia, tá? Então, as ligações químicas vão estar sempre sendo formadas, ou os compostos vão estar, os átomos ou os compostos, se eu falar de uma reação química, vão estar se rearranjando para buscar um estado de menor energia, um estado mais estável. Beleza? Tranquilo? Bora lá então. E aí, pessoal, que a gente tem um ciclo que é chamado de Born-Haber. Foram dois cientistas que desenvolveram aí, o ciclo de Born-Haber, no qual explica a formação do retículo cristalino. Tá? Ele explica a energia liberada na formação de um retículo cristalino. Então a gente pode ver que quando a gente analisa lá uma ligação iônica, aparentemente, olhando no papel, é simples, né? A gente olha o Na+ e o Cl-, é uma ligação iônica, tem um metal com a metal, aquele conceitozinho do metal com a metal, né? Então é simples de analisar. Mas na realidade, se a gente analisar mais completamente como que se forma uma ligação química, iônica, no caso, ela não é tão simples assim, tá? São vários conceitos envolvidos dentro da ligação química, onde todos eles nós acabamos estudando durante as propriedades periódicas, tá? E essa energia, que a gente acaba chamando de energia de rede, né, que envolve o ciclo de Born-Haber, ele nos fornece energia de rede ou energia reticular, tá? É a energia de estabilidade de um retículo cristalino, tá? O quão estável ele é. Beleza? E quanto mais estável esse retículo cristalino, a gente vai ver que a gente consegue associar, por exemplo, ao ponto de fusão desse retículo cristalino, ou a solubilidade desse retículo cristalino. Então, essa energia de rede ou energia reticular fornece informações importantes sobre um composto iônico. Tá? Eu vou mostrar para vocês de onde que vem essa energia de rede e como é que a gente calcula utilizando o ciclo de Born-Haber. Beleza? Nós vamos fazer isso já já.